Hoje nós vamos falar sobre o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, que é o TDAH, que atinge principalmente crianças e adolescentes aqui no estúdio comigo, no MG no Ar. A gente recebe a neuropediatra Marli Marra, que é presidente da Associação Brasileira de Neurologia e Psiquiatria Infantil aqui em Minas Gerais. Bom dia, doutora. Bom dia. Obrigada, viu, pela participação. Então a gente vai falar dos sintomas, as causas. E olha, a nossa equipe foi às ruas para saber as dúvidas da população, né, sobre a doença. A primeira pergunta é da Maria Rosário Rodrigues, que é diarista. Vamos ver. Você pode me falar as características dessa doença? O TDAH, né, ele é um transtorno neurobiológico. Então, são principalmente três tópicos principais, né? A desatenção, a hiperatividade, que é a agitação motora, e a impulsividade. Então, são aquelas crianças que ou estão sempre voando, erram questões nas provas que eles sabem, não respondem quando perguntam para ele. Então é aquele assim desatento. O hiperativo, que incomoda muito mais, né, e é motivo até das professoras pontuarem e chamarem mais os pais para poder ver o que está acontecendo, ele não para quieto, ele quer levantar toda hora, ele está sempre cutucando ali o colega na sala, ele pede para sair da sala toda hora, em casa ele está almoçando, ele quer levantar. Então, como o nome diz, né, é a atividade motora. E o impulsivo responde às perguntas antes de terem sido terminadas e tá sempre fazendo coisas assim, parecendo que sem pensar, né? Doutora, eu até tenho um filhinho, né, que está com 6 meses de idade. A gente já consegue detectar esses primeiros sinais já em poucos meses de vida ou tem que esperar um pouquinho mais para a gente poder perceber isso? Muito interessante a sua pergunta, né? Porque aí a gente está falando de uma outra faixa etária, o pré-escolar. O pré-escolar é mais difícil da gente poder diagnosticar, até mesmo porque esses sintomas que a gente está aqui comentando, todo mundo, na verdade, tem. O problema é a intensidade e a frequência. Outra coisa que tem que estar presente em vários ambientes, não pode ser só uma queixa da escola ou uma queixa só da casa, tá? Agora, o pré-escolar, a gente tem uma particularidade, porque ele pode ser confundido, inclusive, com outros transtornos. Então, é muito importante a gente não precipitar nos diagnósticos. Então, pode ser confundido até mesmo com o autismo. Então, muito cuidado. Nada como uma boa entrevista, uma boa anamnese e observação. Agora a dúvida é da diarista Cleodete Nascimento. Pode rodar. Quais são os sintomas dessa doença? Os sintomas a gente estava comentando aqui agora, né? Em relação à desatenção. Então, esquece onde deixou as coisas, esquece de dar recado. Então, essa parte da desatenção, porque às vezes o quadro, ele é um quadro que a gente chama de misto, geralmente. Tem os 3 pilares ali daqueles sintomas que eu comentei. Mas pode ser predominantemente desatento. Então, esse é mais difícil até da gente diagnosticar e das pessoas observarem, porque a criança não está funcionando bem, né? Que é o que a gente chama de função executiva. Então, ela não consegue se organizar. E não é só com as coisas da escola. Demora, tá lá tomando banho, tem que sair naquela hora ali e a família, vamos, bora, vamos lá, tal. Né? Quer dizer, ela está sempre atrasada, ela se desorganiza. E a escola, às vezes, não percebe, porque não incomoda. Tá? Uhum. Bom, tem também a pergunta da Cristina de Oliveira, que é arquiteta. Vamos ver. Eu queria saber o que o transtorno de déficit de atenção causa. O TDAH, né, ele pode causar vários prejuízos ao longo de toda a vida da pessoa. E esses vários prejuízos, eles são acumulativos. Por isso que é muito importante a gente tentar fazer o diagnóstico correto, o mais precoce possível, porque a gente não está falando só de prejuízos acadêmicos, existem os prejuízos sociais. Então, quando a criança é muito agitada, muito impulsiva, ele incomoda os próprios colegas, ele é aquele, digamos, entre aspas, estabanado, vai pegar o brinquedo de outro menino, ele desorganiza o grupo, então quando ele começa a ser excluído, porque ele atrapalha ali a organização do grupo, e isso
daí vai se acumulando, porque, lógico, à medida que a criança evolui, tá, amadurece, os sintomas podem ir reduzindo e pode se tornar até um adulto sem o TDAH. Mas tem o adulto com TDAH também, então abuso de drogas, sabe? Isso vai carregando ao longo da vida. Doutora, temos mais uma pergunta. Vamos ver qual dúvida da Carla Cristina, que é auxiliar jurídica. Pode rodar. Eu gostaria de saber qual é o tratamento do transtorno do déficit de atenção com hiperatividade? Excelente pergunta também, porque sempre que a gente fala, medicamento, tal. Bom, então vamos lá. Existe, quando há uma suspeita na idade pré-escolar, é sempre, primeiro, intervenções com esse grupo de profissionais maravilhosos que são terapeutas ocupacionais. Aí cada caso é um caso que precisa ser analisado, tá? A mesma coisa ao longo da vida. Então, a gente tem que pesar quais são os prejuízos, qual a intensidade que é daquele TDAH, porque pode mudar, e tem um viés também, que é até o próprio QI, que é o quociente de inteligência da pessoa. Então, assim, lógico, o tratamento medicamentoso, ele faz parte ali do grupo, daquele pool de tratamento que a pessoa precisa receber, mas nunca é o único tratamento. Precisa aprender a desenvolver estratégias ao longo da vida para poder se organizar, né? Com isso, se tiver que tomar algum medicamento, a dose acaba sendo sempre bem mais baixa, né? O que é excelente. Doutora, temos uma última pergunta. É do Luiz Henrique, que é comerciante. Qual especialista para tratar essa doença? Olha, o especialista, ele pode ser neurologista, psiquiatra e, no caso das crianças, inclusive, o pediatra também, tá? Então, assim, desde que o profissional esteja apto e treinado para poder atuar nesses casos, porque o grande problema, né, não é os sintomas que eu falei, que nós comentamos aqui, eles podem estar presentes em outras patologias. Então, a desatenção, por exemplo, não é só do TDAH. Então, às vezes a pessoa está deprimida, está com um transtorno de ansiedade generalizada importante que está levando a ter a desatenção. Além de que tem que fazer o diagnóstico diferencial, porque quem tem TDAH, existe aquele quadro que a gente chama de comorbidades. O que é isso? Pode ter outros transtornos associados. Então, a gente tem que estar atuando aqui também. Doutora, muito obrigada, viu, por esclarecer nossas dúvidas aí. A gente agradece aqui no estúdio a neuropediatra Marli Marra, que é presidente da Associação Brasileira de Neurologia aqui de Minas Gerais. Muito obrigada, doutora. Obrigada, ótima quinta-feira e até a próxima, viu?